Paz do Senhor, queridos irmãos, é com alegria que mais uma vez estamos aqui no nosso canal Só as Escrituras. Desta feita quero trazer mais uma reflexão da Palavra de Deus, mais um comentário dentro da Palavra do Senhor. Quero hoje ler lá na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3 e versículo 6, que diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Infelizmente, queridos irmãos, esse texto, esse versículo tem sido muito mal interpretado. Há aqueles que interpretam esse texto dizendo que o cristão não pode estudar a palavra de Deus sistematicamente, ou muito menos fazer um curso bíblico, um curso teológico, porque eles interpretam que a letra mata, que o estudo mata. E muitos até têm medo de fazer um curso bíblico, porque diz que se for fazer um curso bíblico tem medo de esfriar na fé. Mas esse texto tem sido mal interpretado por pessoas que, por falta de prazer na palavra de Deus, para esconder a sua ociosidade para com a palavra de Deus, para esconder a sua preguiça de ler as Sagradas Escrituras, de estudar a palavra de Deus, eles interpretam esse texto desse jeito. Mas nós vamos ver que esse texto não fala disso. O apóstolo Paulo, aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, ele apenas está fazendo uma separação e um contraste entre a velha aliança e a nova aliança. Ele diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que o apóstolo Paulo estava dizendo é que a lei, com suas ordenanças, que a lei com seus mandamentos, ela não tinha poder nenhum para salvar o homem. O homem não podia ser salvo pela lei, pelos mandamentos que foram escritos por Moisés naquelas tábuas de pedra. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas a partir do momento em que o homem tem um encontro com Cristo, o homem tem um encontro com Jesus, o Espírito Santo passa a habitar na vida do homem. Ali aquele homem ou a mulher, ele tem força de obedecer à palavra de Deus. Nós podemos ver isso, o próprio apóstolo Paulo falando lá na sua carta aos Romanos, quando no capítulo 7, ele diz assim: e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E lá no versículo 14 ele diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. O apóstolo Paulo diz que a lei, ela tem um papel de denunciar, de revelar a nossa condição de pecadores. A lei, ela apenas desvenda nossos olhos, para que nós venhamos ver a nossa situação diante de Deus, para que o homem venha ver a sua situação diante de Deus, que é uma situação de morte espiritual. E aquele homem que ainda não está debaixo da graça de Deus, que não tem a graça de Deus na sua vida de maneira alguma, ele vai poder obedecer aos mandamentos do Senhor e nem dizer sim a essa graça, se não for dado a ele, pelo Espírito Santo, essa força. Então o homem por si só, ele não tem força de dizer sim para Deus, mas é o Espírito Santo que trabalha no coração, que trabalha na vida do homem e o capacita a dizer sim para Deus. Aí naquele momento se cumpre o que o apóstolo Paulo está dizendo: o Espírito vivifica. Aquele homem sai de uma condição de morte espiritual e Deus o vivifica para a sua glória. Então é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer nesse versículo da segunda carta dele aos Coríntios. Que a letra, na verdade, ela não mata, mas ela desvenda a nossa situação de mortos espirituais. Ela declara, ela abre nossos olhos, ela serve como uma lente para que a gente venhamos enxergar que nós somos carnais, vendidos sob o pecado. Ou seja, a nossa situação sem Deus, a situação do homem sem Deus, ele está vendido sob o pecado. Ele não tem forças de fazer o bem, ele não tem força de fazer o bem por ele mesmo. Tanto que o apóstolo Paulo também, no livro de Romanos, no próprio capítulo 7, ele diz: o bem que quero fazer, esse não faço, mas o mal que não quero, esse faço. E ele disse que ali não era ele, mas era o pecado que o dominava. Então o homem que não tem Deus, o homem que não tem o Espírito Santo na sua vida, ele não tem força de dizer sim para Deus, de dizer não para o pecado, porque ele está dominado, vendido sob o pecado.
Então, por isso que o apóstolo Paulo fala que a lei no Antigo Testamento, as ordenanças da lei, ela não tinha força nenhuma para salvar o homem, mas ela serviu para mostrar a situação pecaminosa do homem. Mas o próprio apóstolo Paulo fala, também na carta de Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8 ele fala que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A partir do momento em que a graça de Deus vem sobre a vida do homem, o homem recebe a graça de Deus na sua vida. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus o livra da lei do pecado e da morte. E aquele homem agora pode sim dizer sim para Deus, sim para Jesus, porque agora o Espírito Santo passa a habitar na sua vida. Então, na verdade, meu amigo e amiga, irmão e irmã, a lei serviu para denunciar que o homem era pecador. A lei serviu para denunciar, para mostrar para o homem a sua situação diante de Deus. Mas a graça de Deus se há manifestado, como disse Tito, o apóstolo Paulo na sua carta a Tito, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então é nesse sentido que o apóstolo Paulo fala, que a lei mata, mas o Espírito vivifica. Não é um estudo sistemático da palavra de Deus. Não é um curso bíblico que nós venhamos fazer. Não, o apóstolo Paulo não está falando nada disso. Mas, infelizmente, ainda há muitos em nosso meio que interpretam esse versículo desta forma e assim tem levado muitos também a ver dessa forma. Mas o Senhor Jesus falou totalmente ao contrário a respeito da sua palavra. Ele disse, examinai as Escrituras. Então é dever do homem, é dever do crente, é dever do irmão, é dever da irmã examinar as Escrituras. E quanto mais lemos, quanto mais estudamos, muito pelo contrário, mais vida de Deus temos em nossa vida. Então, a letra que mata não é o estudo da palavra de Deus, não é um curso bíblico. O apóstolo Paulo estava se referindo à lei, às ordenanças da lei, que sem a graça de Deus, o homem não podia obedecer. O homem fazia como o apóstolo Paulo disse. Ele sabia que a lei, o mandamento era bom, mas ele era carnal, vendido sobre o pecado. Mas aprove a Deus que sua graça se manifestou e nós aceitamos a sua graça e fomos libertos do poder do pecado. Então, queridos e amados irmãos, que os irmãos meditem, espero ter tirado a dúvida dos irmãos, ou se algum irmão estivesse pensando assim, espero que não pense mais. Se você tiver a oportunidade, estude a palavra, estude, leia. Se você tiver a oportunidade de fazer um curso bíblico, faça, porque Deus quer que nós venhamos crescer, tanto na graça como no conhecimento. Então, que Deus abençoe a todos, que os irmãos se inscrevam no nosso canal Só as Escrituras e que Deus abençoe em nome de Jesus.